Deus, aleluia. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na palavra do Senhor, naquilo que Deus vai estar comunicando, falando, manifestando pela sua palavra aos nossos corações nessa noite, aquilo que se encontra aqui no livro de Isaías, no capítulo 53 de Isaías, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode pensar, o pastor gosta muito do livro de Isaías porque ele está pregando isso. Já pregou esses dias e eu acho que ele esqueceu que ele pregou, está pregando de novo, né? Nós vamos ler versículo 8 ao versículo 12. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Ou em outra versão, quem contou o tempo da sua geração? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado ou atingido. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus queridos. Vamos apresentar ao Senhor essa palavra nesse momento, mas é importante que o seu ouvido esteja atento, porque Deus está nesse ambiente. Deus fala, mas é necessário que da nossa parte os nossos ouvidos estejam atentos, a nossa atenção esteja pronta para receber aquilo que Deus vai manifestar, falar pela sua palavra aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos porque estamos na tua casa nessa noite, junto com o teu povo. É-me dado o privilégio de pregar a tua palavra aqui na terra, e eu peço que o Senhor esteja falando e manifestando a tua voz, a tua vontade, a tua direção, o teu fortalecimento ao teu povo nessa noite, a fim, meu Senhor, de que todos sejam enraizados em Cristo, sejam fortalecidos na fé, sua fé seja ativada em Cristo Jesus. É o meu desejo, meu Senhor, para o teu povo nessa oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Podem se assentar. Aleluia. Aleluia. O título desta mensagem é Código Secreto, Ressurreição. Nesse texto de Isaías é algo muito importante, porque eu quero falar que muitos judeus, depois que teve o período das sinagogas, a partir da vinda de Esdras e Neemias para a reconstrução de Jerusalém, eles implantaram, ali foi implantado através de Esdras, que era um sacerdote e era também um escriba. Eles implantaram a sinagoga em Israel, porque os judeus que haviam voltado do cativeiro não sabiam mais ler, e muitas vezes não sabiam falar a língua hebraica.
Então vamos implantar escolas para as pessoas aprenderem, para as crianças aprenderem também. E aí eles implantaram a sinagoga. Tinha basicamente essa finalidade. E qual vai ser a cartilha de ensino? Cartilha de ensino vai ser a própria palavra de Deus. E aí eles começaram a se utilizar dos textos que já estavam escritos da palavra de Deus para ensinar a falar o hebraico novamente e a ler. Então a Bíblia foi usada como instrumento de alfabetização. Não só naquela época, mas na América do Norte, nos Estados Unidos também. A Bíblia foi o principal livro de alfabetização daquelas pessoas. Meus queridos, mas eles passaram muitas vezes por Isaías 53, porque os judeus não estudavam a palavra do Antigo Testamento aleatória. Um dia pegava um texto, outro dia pegava outro. Eles iam de Gênesis capítulo 1, eles iam até onde estava escrito, na época dos profetas. E nessa época que Neemias volta, o livro de Isaías já estava escrito. E eles passaram pelo capítulo 53 de Isaías. Esse texto é um texto um pouco diferente de outros textos que falam do Messias. Nos outros textos, principalmente de Isaías, fala a respeito de um Messias que governaria, que libertaria Israel, um Messias que triunfaria, traria a vitória sobre os seus ombros. Ele seria como se fosse um general de guerra, um rei poderoso. Ele colecionaria vitórias e fala a respeito dele como fazendo Israel prosperar, florescer no meio das outras nações. E é esse tipo de Messias que os israelitas esperavam, os judeus esperavam e esperam até hoje. O que não aconteceu com Jesus, porque Jesus veio como Messias, mas ele morre. Ali no ano 33 da sua vida, ele morre e com a sua morte ali, até os seus discípulos disseram no caminho de Emaús, nós aguardávamos que ele viesse libertar Israel, de que ele viesse realmente restaurar Israel, mas já é hoje o terceiro dia da sua morte e nada aconteceu. Os próprios discípulos de Jesus aguardavam isso, porque passaram pelo texto de Isaías capítulo 53 e não perceberam que tinha um código secreto guardado dentro desse texto. E eles não viram. E eu quero falar um pouco a respeito que aqui dentro de Isaías capítulo 53 fala da morte do Messias e também da sua ressurreição. E eles passaram por esse texto e para eles é um texto confuso. Porque eles diziam, será que tem dois Messias? Um vai ser vitorioso e o outro vai morrer pelos pecados? E chegaram a cogitar isso ao longo da história. Os judeus não conseguiram enxergar isso. Mas é interessante que agora, com a história tendo ocorrida, Jesus tendo morrido pelos nossos pecados e ressuscitado dos mortos, conforme os evangelhos declaram, conforme as muitas testemunhas, cerca de 500 testemunhas na época de Jesus, viram Jesus depois da sua ressurreição e tiveram a oportunidade de entrar em contato, ter contato com ele. Mas, meus queridos, no Antigo Testamento há algum texto que fala da ressurreição do Messias? Então nós vemos aqui que era um texto, há sim algumas coisas, mas elas estavam meio que como guardadas como códigos secretos. De tal forma que depois que Jesus ressuscitou, é possível que a gente identifique esses códigos secretos do Antigo Testamento. Um deles é Isaías, capítulo 53, do versículo 8 ao versículo 12, até o versículo 7, ele está tratando mais a respeito do sofrimento, que ele viria e levaria sobre si o pecado de toda a humanidade. Fala aqui de um Messias não como um governador, não como um rei vitorioso, mas alguém que levaria o pecado da humanidade, e de forma injusta, porque ele sofreu, ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades, ele levou sobre si. Mas a partir do versículo 8, começa agora a mudar o cenário da morte. Não é uma morte qualquer, porque ele vai começar a fazer algumas declarações aqui que são de suma importância. Diz aqui o texto, aleluia. Diz o texto aqui, eu quero refletir junto com os irmãos. Versículo 8, está dizendo aqui sobre um juízo opressor.
juízo opressivo. Ele foi levado de uma forma injusta. Foi algo não que ele fez por merecer, mas ele sofreu um julgamento de um opressor, de um opressivo. Então a opressão, meus queridos, é quando se impõe uma sentença que a pessoa não merecia e não é dada a ela o direito de defesa, ou mesmo que ela se defenda, não é dado o direito de ser liberta, porque já existe uma sentença pré-estipulada. Isso é uma opressão. E o texto está dizendo sobre um juízo opressivo que estava sobre a vida dele, e foi dessa forma que ele foi julgado no julgamento, porque Pilatos diz: eu não vejo mal algum nele. E olha, se não havia mal algum digno de morte, por que ele foi levado à morte? É incoerência. Não é algo que dissesse, realmente você fez algo que merece a morte. Não. Pilatos, ao examiná-lo, ao ver, diz: não tem nada nele que possa ser digno de morte. Mas os judeus gritavam: ele precisa ser morto, ele tem que ser crucificado. Então é nesse sentido que o texto está dizendo que ele foi, inclusive uma das expressões aqui, ele foi arrebatado no juízo, porque ele foi tirado à força. Ele estava no monte, ali no Monte das Oliveiras, orando com seus discípulos, e os soldados chegaram e o levaram à força. E o levaram à força, ele foi retirado, arrebatado daquele lugar, arrancado com força, é isso que quer dizer arrebatado daquele lugar. E o texto fala a respeito da sua linhagem. E da sua linhagem, coloca aí para a gente, por favor, o versículo 8. O texto está dizendo: e quem contará, e quem da sua geração se importou? Ou quem contará o tempo da sua geração, diz uma outra versão. Ele não deixou descendente. Então ele não tinha descendente, é isso que o texto está dizendo. Ele foi tirado antes da época dele ser um chefe de família, dele ter uma esposa e ter filhos. Ele foi cortado no auge da sua juventude e ele não deixou uma descendência física. O texto está dizendo, não havia dos seus descendentes quem reclamasse porque ele estava morrendo, porque não tinha ninguém. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Então ele foi tirado antes da hora, de forma violenta, com julgamento opressivo antes da hora. Ele foi retirado da terra dos viventes. E como você entende a expressão foi tirado da terra dos viventes, ou dos seres vivos? Foi morto. O texto está dizendo sobre sua morte. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Então Jesus, ele morre, mas Isaías está dizendo que não foi simplesmente por causa de um julgamento de ciúmes e de inveja que ele foi morto. Na realidade, o texto vai deixar claro que da parte de Deus havia um plano que realmente ele morresse por causa da transgressão de todo o povo. Versículo seguinte fala de detalhes da sua crucificação. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, ou ele foi contado com os ímpios na sua morte, diz a versão. Coloca para mim a versão Almeida, por favor. É um pouco mais fácil de eu. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ele foi contado com os ímpios durante a sua morte. Havia 3 cruzes e ele estava no meio. Entre os ladrões, ele foi contado. 3 crucificações e ele estava no meio dessas 3 crucificações. Ele foi crucificado com os ímpios na sua morte ou no meio dos ladrões. E quando ele acaba de morrer, a Bíblia diz que José, um senador da cidade de Arimateia, José de Arimateia, um homem rico, vem e pede para Pilatos o corpo de Jesus para poder enterrá-lo. E Pilatos se surpreende dizendo: já morreu? Já morreu? Porque geralmente uma pessoa crucificada demorava mais tempo na cruz. E diz: sim, já foi realmente visto, sim.
Um dos soldados lá enfia uma lança na lateral do seu pulmão e perfura. E ele verifica a morte de Jesus, que realmente ele estava morto. E se não tivesse morto, teria morrido. Porque é dessa forma que se verificava, uma das formas de se verificar a sua morte. E o que acontece, amados, é que então é dado o corpo de Jesus para José de Arimateia para que ele pudesse enterrar. E onde Jesus é enterrado ou sepultado? Ele é sepultado na sepultura, uma sepultura que somente os ricos poderiam ter, que é uma sepultura escavada na rocha. Então imagine uma rocha enorme, eles fazem um buraco lá e faz todo o lugar, inclusive o banquinho para alguém se assentar lá, se for velar o defunto. E aí eles fizeram aquela sepultura escavada na rocha e somente ricos poderiam ter uma sepultura nesse nível. E depois era colocada uma grande pedra sobre a boca dessa caverna feita artificialmente, vamos colocar assim. E o que acontece é que então ele foi crucificado com os ladrões e ali com o rico na sua morte. E o texto está dando detalhes a respeito disso. Então, o corpo é dado e Jesus é sepultado. Amados, e nós vemos aqui que o texto continua dizendo no versículo 9, que embora tudo isso aconteceu com Jesus, nunca houve injustiça, nunca fez uma injustiça. E quando o texto está dizendo nunca fez uma injustiça, não pense você que a injustiça que o texto está dizendo era aquele tipo de injustiça, tipo, a pessoa nunca lesou outras pessoas. Não é nesse sentido. É injustiça no contrário de justiça mesmo. A pessoa era justa, plenamente justa, não houve pecado nele, nem houve engano em sua boca. E a boca de qualquer ser humano é a parte mais fácil de cometer pecado. Sabia disso? Sabia que através da nossa boca, através da nossa língua, é que mais a gente comete pecado, meus queridos? Mais do que qualquer outra parte do nosso corpo. A nossa língua é a parte mais pecaminosa do nosso ser. Essa é uma tendência. Alguém pode falar sobre os mudos. A questão da linguagem, independente se é a língua fisicamente ou a linguagem, é nesse sentido que quer dizer. Mas nunca houve engano em sua boca. Nunca houve. No livro de Tiago está dizendo que se ninguém peca, se ninguém erra com a sua boca, falando uma coisa indevida, essa pessoa é perfeita. Então nós podemos chegar à conclusão sobre a perfeição de Jesus. Não havia pecado nele, não houve injustiça nele, nunca houve injustiça, nem houve qualquer palavra de engano, qualquer palavra na sua boca que fosse digna de pecado. O texto já está prefigurando que tipo de Messias haveria, que viria sobre Israel, como ele seria. E depois nós vemos o versículo que está me chamando bastante atenção, a partir do versículo 10 que começa a mudar o cenário, porque no versículo 10 está dizendo, todavia ao Senhor agradou o moê-lo. Percebam que a morte dele não foi simplesmente uma ocasião de ciúmes ou inveja, mas houve um plano divino, um plano, o texto diz, todavia agradou a Iavé, que é Jeová, moê-lo, fazendo enfermar ou levando-o à morte, depois de ter sido triturado, morto pelos nossos pecados. E o lugar que Jesus suou gotas de sangue foi no Monte das Oliveiras, num lugar específico que se chamava Getsemane. No Getsemane quer dizer prensa de azeite, ali as azeitonas, por isso se chamava Monte das Oliveiras, a oliveira da azeitona, amém? Aleluia. Então, ali no Monte das Oliveiras, as azeitonas eram colhidas e eram levadas para a prensa de azeite, e ali na prensa de azeite eles prensavam e saía um primeiro óleo, um segundo óleo, um terceiro óleo e o quarto óleo. Era 4 estágios de extração, e cada um desses estágios de extração, o último deles era o caroço, que era moído. E ali naquele lugar do Getsemane, Jesus foi moído pelos nossos pecados.
porque ali ele suou gotas de sangue, grandes gotas de sangue, diz a palavra do Senhor, por causa da aflição do momento em que ele já estava passando, antes da cruz acontecer, ele já estava sentindo toda a pressão da humanidade, toda a pressão dos nossos pecados sobre ele. E o texto está dizendo que agradou ao Pai Celestial moê-lo, fazendo-o enfermar, levando a sua já pré-morte naquela situação. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, então até aqui está falando sobre a sua morte expiatória. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que quer dizer expiação? Expiação, irmãos, não é espiar como nós temos essa palavra no português com S, que é dar uma olhada, alguma coisa. Espiar aqui com X quer dizer o quê? Essa expiação é o sacrifício que se fazia para remissão dos pecados. E então está dizendo aqui que quando a sua alma se puser por expiação do pecado, como pagamento pelos nossos pecados, a sua alma seria dada, sua vida seria dada, alma e vida é o mesmo significado. Quando a sua vida fosse dada por expiação do pecado, ou seja, ele morresse para expiação, para pagamento dos pecados, o texto de Isaías está dizendo. Só que a partir dessa vírgula, depois, o negócio fica interessante. Ele, o Messias, depois de ter dado a sua vida e morrido pelos nossos pecados, então depois dele ter morrido pelos nossos pecados, ele veria com seus próprios olhos a posteridade ou os seus descendentes. Mas o texto anterior está dizendo que ele não tinha descendência. Como que agora ele verá a sua posteridade ou a sua descendência? Ele verá por quê? Quantas pessoas aqui nasceram em Cristo Jesus? Nós somos a posteridade do Messias. Nós somos a posteridade de Cristo. E o texto está dizendo que ele viria pessoas que nasceriam dele, de Cristo. E o que dá a entender o texto? Que então ele veria a sua posteridade, porque ele anda no meio da sua igreja. Ao longo da história, ele anda no meio da sua igreja. Ele conheceria, ele veria a sua posteridade, porque ele é um Deus presente no meio da sua igreja. Está dizendo que mesmo depois de morto, agora se prolongará os seus dias. Eu fico pensando, como um judeu conseguia olhar esse texto? Mas ele morreu? O seu túmulo, na morte? Morreu, foi sepultado? Como que agora ele verá a sua posteridade depois de morto? Ele verá a sua posteridade e os seus dias serão prolongados sobre a terra. Não há um sentido lógico. Então muitos judeus, quando olhavam esse texto, eles diziam, é confuso demais, não dá para saber direito. Porque os judeus perguntavam para os rabinos, o que quer dizer esse negócio? Há um código secreto aqui. A Bíblia já está dizendo o que iria acontecer, mas não de uma forma muito clara. Mas está aqui. Há um código secreto, ressurreição de Cristo. Então Jesus foi a pedra de tropeço para os judeus. Pedra que os edificadores rejeitaram, porque eles não entenderam que já estava escrito de uma forma que somente com os olhos da fé ou com a ajuda do Espírito Santo se conseguiria entender esse código secreto que já estava embutido em Isaías capítulo 53. Seus dias seriam prolongados porque ele ressuscitou dos mortos. A palavra ressurreição não é usada aqui, mas a alusão à ressurreição está abundante nesse texto. Está dizendo que ele vai ter sobrevida depois da sua morte. O texto está dizendo que ele verá a sua posteridade e a visitará, ele conhecerá a sua posteridade ao longo da história. O texto está dizendo, então, que seriam prolongados seus dias porque ele ressuscita dos mortos. E eu quero dizer para vocês que Jesus não sobe como uma alma ao céu, mas ele sobe com um corpo ressuscitado dentre os mortos. Ele fica cerca de 40 dias aqui na terra, sendo visto pelos seus discípulos, entrando em contato com muitas pessoas. Cerca de 500 pessoas tiveram contato e foram testemunhas da sua ressurreição. Seus dias foram prolongados realmente porque depois ele não pode morrer mais. Uma vez ressuscitado dos mortos, ele vive para todo sempre.
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O que está dizendo o texto aqui? O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. O texto está dizendo que ele seria administrador. Estaria em suas mãos a administração a partir da sua ressurreição, da vontade do Pai Celestial estaria das mãos do Messias, de Cristo. Porque o bom prazer do Senhor, a sua vontade, o deleite do Senhor, estaria na onde? Na mão do Messias. E ele faria prosperar o desejo de Deus. Você consegue enxergar que Jesus é o cabeça da igreja, ele é o administrador da igreja, ele é aquele que dá ordens realmente, e ele é aquele que protege, ele é aquele que levanta uns para serem pastores, missionários, evangelistas, profetas, ele é o cabeça da igreja, ele é quem organiza a sua igreja, dá direção, e ele envia o seu Espírito para nos encher do seu poder, e o Espírito de Cristo está agindo por Cristo nessa terra. Meus queridos, eu não estou inventando nada na palavra, estava escrito já, há muito tempo. Mas em determinado momento, enquanto estava lendo esse texto, o Espírito Santo abriu os meus olhos para que eu enxergasse. Porque há verdades secretas que foram reveladas no Evangelho ao longo da vida de Cristo. Aleluia, isso é maravilhoso. Jesus é o Senhor administrador, é o cabeça da sua igreja e o bom prazer do Senhor prospera em suas mãos. Porque de alguns apóstolos e de poucos discípulos que havia na sua época, aleluia, a terra se encheu do conhecimento da glória de Deus e pessoas ao longo de muitas nações, ao longo da história, tiveram um encontro com Jesus e foram salvas, porque o bom prazer do Senhor prospera na mão do Senhor Jesus. E nada e ninguém pode contra a igreja do Senhor, nem as portas do inferno podem contra a igreja do Senhor, porque o cabeça da igreja é o seu general e ele está no meio da sua igreja, está no meio do seu povo. Aleluia, sua obra continua abundante sobre a terra. Aleluia. Vamos ver o versículo 11, o que nos revela. O trabalho da sua alma. Qual é o trabalho da sua alma? A expiação pelos nossos pecados, ou seja, sua morte, como pagamento pelos pecados. Mas o trabalho da sua alma, que Isaías está dizendo qual é? Ele verá. Depois de ter morrido pelos nossos pecados, ele verá o resultado do que ele fez na cruz. E ficará o quê? Aleluia. Então, depois que ele morreu, ele viu que deu tudo certo, que foi bem feito, o que causou, ele começou a ver. Com seus próprios olhos, ele começou a ver o resultado daquilo que estava sendo feito, aquilo que ele fez, quando a sua alma foi levada à morte pelos nossos pecados. E agora o texto diz com o conhecimento, com o seu conhecimento. Conhecimento não está dizendo que foi uma obra simplesmente consequente da sua morte, mas está dizendo uma obra consciente agora, ele verá, e com o conhecimento que ele tem, porque ele é o cabeça da igreja, e esse conhecimento, ele é o cérebro da igreja, ele que leva, ele, Jesus, o justo, com o seu conhecimento, o cérebro da igreja, leva muitos a serem justificados dos seus pecados. De forma que Jesus continua operando a justificação dos nossos pecados, mesmo depois de ter morrido, ele ressuscitou e hoje, com o seu conhecimento, com a sua visão, aleluia, porque o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós vemos ali que ele é aquele que revela, ele é o que fala, ele é o cérebro da igreja, e com esse conhecimento, com essa sabedoria que ele tem, ele está levando pessoas a serem justificadas pelo seu sangue, pessoas a ter um encontro com ele, porque ele está agindo.
E agora é interessante que não houve engano em sua boca, nunca pecou. Mas o que ele está dizendo aqui em Isaías é algo tremendo, é poderoso. Ele não é um Messias, soldado de guerra com uma lança na mão, mas ele é aquele que pega a pessoa caída na lama, a pessoa destituída de qualquer obra de justiça, e o que ele faz? Ele justifica, pelo seu sangue, leva essas pessoas a serem justificadas pela fé, e é o que Cristo está operando sobre a terra. Porque as iniquidades deles ele levará sobre si, diz o texto, o poder da sua cruz, e agora a sua operação divina sobre a terra, continua levando pessoas ali a receberem Jesus e serem justificadas, porque ele levou na cruz do Calvário as iniquidades delas, e depois da cruz ele justifica essas pessoas, levando-as aos pés do Espírito Santo, para que elas sejam salvas. Está escrito. Está escrito na palavra do Senhor. Só seria possível isso se o Messias ressuscitasse. Senão esse texto de Isaías 53 não teria sentido. Aleluia. Versículo seguinte. O Pai Celestial, ou Yahvé, Jeová, como está escrito no original, daria a ele a parte de muitos. E o que quer dizer esse texto? E com os poderosos repartia ele o despojo. O que é despojo? Despojo é uma palavra que é usada como algo ali que se conquista numa guerra. Então, quando tinha uma guerra, o exército vencido ou era morto, ou aprisionado, e os bens desse exército, os bens, talvez de uma cidade que foi saqueada, eram todos retirados, e havia um momento então que eles levavam todas aquelas, todos os bens de um povo, de um exército, e eles levavam todo até um determinado lugar, chegavam naquele determinado lugar, eles iam repartir os despojos da guerra. Então sempre foi assim em todos os exércitos, em todas as guerras. Era isso que acontecia. E o que está dizendo agora? Que houve uma guerra. Houve uma guerra. E que ele, o Messias, depois da sua alma ter sido levada à morte, o trabalho da sua alma, de expiação pelos nossos pecados, ele ressuscitaria. Porque o que vai acontecer? Na sua morte, ele venceu um exército. Ele despojou os principados e as potestades na cruz do Calvário e os derrotou publicamente, e sobre eles triunfou, diz a palavra do Senhor. E quem que é? O que é o despojo de guerra? Despojo de guerra são ali os bens que aqueles soldados até então inimigos tinham, mas Jesus nos deu uma pista, que quando o homem valente guarda a sua casa, ele está guardando todo armado, ele confia na sua armadura que ele tem, mas vindo outro mais valente do que ele, saqueia aquele homem valente e bate nele e o domina, e então ele se apossa daquilo que era do primeiro homem valente. Jesus está dizendo aí, porque depois no texto ele vai deixar mais claro, logo embaixo desse texto, da explicação, que ele está se referindo ao diabo como o primeiro homem valente, que nos dominava e nós estávamos em suas mãos, muitas vezes agindo da forma como nós não queríamos, e as nossas vidas muitas vezes estavam presas nos vícios, estavam presos na circunstância dessa terra, porque o maligno vem com as suas hostes malignas, meus queridos, para arruinar a vida humana sobre a terra e exterminar as famílias e acabar com os pais de família, com os filhos. E muitos de nós éramos despojos na mão do diabo. Mas naquela parábola que Jesus está contando, ele diz que vem um homem mais valente, mais forte, mais corajoso do que o primeiro.
Então ele entra em batalha com aquele primeiro homem, e ele o derrota, e ele ali o destitui da sua armadura em que ele confiava, e ele toma posse da casa daquele homem. Toma posse, quando a Bíblia está dizendo casa, está dizendo quer seja uma casa mesmo, quer seja um castelo, quer seja uma nação, é a casa daquele homem, é destituído, é tirado dele o poder dos seus despojos, porque ele foi vencido na guerra. E quando Jesus, então, ele morre pelos nossos pecados, ele morreu em perfeição, e ali então ele derrotou todo o sistema deste mundo, porque não havia um homem sobre a terra que não pecasse, mas Jesus, ele vence realmente sem nenhum pecado, nunca houve engano em sua boca, ele derrotou o sistema maligno deste mundo, porque até o último suspiro dele, o maligno aguardava que ele pecasse, mas não houve engano, não houve injustiça, não houve pecado nele. Ele morre como cordeiro perfeito de Deus para tirar e levar sobre si o pecado de muitos. Mas nem o diabo sabia do plano da ressurreição. Por que ele vai morrer? Ele vai morrer e vai acabar nisso? O que ele vai fazer? E eu creio que na cruz do Calvário fica um demônio olhando para o outro. Tá. O que ele vai fazer? Por que ele fez isso? Ele fez tudo o que ele fez e agora chega aqui e ele morre? Mas o melhor estava por vir. Após 3 dias da sua morte, havia um pré-anúncio, porque Jesus já havia falado com a sua boca que ao 3º dia da sua morte ele ressuscitaria. Ele avisa os seus discípulos: eu vou ressuscitar. Então, sendo avisado, por isso, o sumo sacerdote pede a Pilatos: eu quero um pelotão de soldados que esteja guardando a porta do túmulo. Que ele vai ressuscitar? É lógico que não vai. Eles estavam dizendo. Mas vai que seus discípulos vão lá e remove a pedra e de repente levam o corpo dele. Mas havia uma profecia. As pessoas podem fazer os planos que forem. Pode ser o rei sobre a terra. Pode ser o líder do Supremo Tribunal Federal. Pode ser o governo de um país ou do país mais poderoso do mundo. Quando Deus abre a sua boca e lança a sua palavra, nada e ninguém pode contra a sua palavra. E ao romper do dia do 3º dia, aleluia, Jesus ressuscita dos mortos. E ele não passa pela pedra, ele não remove a pedra para poder sair do túmulo, porque o seu corpo glorificado passa pelas paredes e não depende mais disso. Simplesmente ele não estava mais dentro do túmulo, mesmo que a pedra estivesse sobre a sua boca, e ali também os soldados e o pelotão de soldados estivesse ali. Ele já havia ressuscitado dos mortos, agora com o corpo glorificado, mas que até então não se via glória de brilho nesse corpo, mas já tinha poder. E 2 anjos de Deus descem do céu, gloriosos como um relâmpago em sua força. E eles removem a pedra. E um deles se assenta sobre aquela pedra. E os soldados, ao ver aquela visão, todos eles caem como que mortos para trás, sem nenhum poder de eficácia. Quem que vai atirar alguma flecha em um anjo? Quem vai lançar alguma... Eles não são deste mundo, eles não têm um corpo perecível a ponto de ser perfurado por alguma lança. Eles não têm como... E simplesmente os soldados ficaram como que mortos diante daquela visão. Espantados, demorou para recuperar a força, e quando recuperou, saíram correndo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Jesus é a primícia dos mortos, e ele ressuscita dos mortos. Meus queridos, ele poderia ter subido ao céu sem ter ressuscitado, mas na sua ressurreição, ele estava planejando não apenas a justificação dos pecados, dos nossos pecados na sua morte, mas a sua ressurreição é que nos dá o poder de ter uma nova vida.
Sua ressurreição é que realmente nos dá o poder de sermos mais que vencedores. A sua ressurreição é que nos deu o poder de um dia sermos ressuscitados dos mortos, quando Jesus voltar dos céus realmente, aleluia, e for dado o brado da vitória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E por que eles ressuscitarão? Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é aquele que ressuscitou dos mortos, e semelhante a Ele seremos nós também. E como Ele ressuscitou com o corpo transformado, nós teremos um corpo transformado, diz a palavra do Senhor. Isaías 53, Isaías não sabia direito o que era, mas ele foi falando o que Deus foi colocando em seu coração, e ele escreveu. Mas coube à igreja ver com seus próprios olhos o resultado da descendência do Messias e da sua administração sobre a terra e do seu poder de enfrentar e expulsar demônios, das doenças serem curadas, porque Jesus é vivo, poderoso, está no meio da sua igreja. Aleluia, e Ele age, continua agindo, e as portas do inferno não prevalecerão contra Ele. Mas Ele repartirá o despojo. E o que é esse repartir o despojo? Ele levantará alguns, Ele levantará outros, para funções de liderança na sua casa, na sua igreja. E Ele dirá assim, como Ele disse para Pedro: se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Quem são essas ovelhas? São despojos que Cristo, aleluia, restaurou pela cruz. Tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Pessoas que estão ao cuidado de outras pessoas. A igreja em si, meus queridos, tem pessoas que vão sendo levantadas de uma forma poderosa por Deus, para serem os poderosos sobre a terra. Cabeças, muitas vezes, que Deus levanta no corpo de Cristo, para que ali estejam administrando os despojos da guerra, os bens que Jesus conquistou pela cruz do Calvário, e essas pessoas estejam sendo colocadas pelas próprias mãos do Messias sob o cuidado de algumas pessoas, dizendo: cuide delas para mim, se você me ama, cuide delas para mim. E Jesus conta várias parábolas, porque o reino do céu será semelhante a um homem rico, que chamou seus empregados e disse para eles: cuidem de tudo o que eu tenho, até que eu volte, e eu os recompensarei então. E Jesus contou várias parábolas nessa linha, dizendo que Ele deixaria os cuidados de pessoas, de homens, de mulheres, para que discipulassem os que iam chegando, para que cuidassem, para que amassem, para que zelassem por aqueles que vão sendo ganhos por Jesus, e os ensinassem a andar no caminho da vida eterna. Isso é o discipulado. Isso é um privilégio muito grande, porque não foi dado esse privilégio aos anjos, mas foi dado o privilégio a homens. Para que se levantem e preguem o evangelho e evangelizem e ganhem pessoas e as discipulem e as treinem e ali coloquem nelas, insiram nelas os caracteres da ressurreição de Cristo, do conhecimento de quem Jesus é e da sua vontade e da sua direção nessas pessoas. Isso é um privilégio muito grande, poder trabalhar com pessoas e ver gente se convertendo, chegando aos pés de Jesus, se derramando ao Senhor, e o Senhor consertando vidas, lares, casamentos, o Senhor restaurando vidas. É um privilégio muito grande. Ele vai repartir os despojos, depois com os poderosos, porquanto Ele derramou a sua alma na morte, e foi contado como os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu ou intercede, porque Ele é o nosso intercessor, nosso advogado, que está à direita do Pai Celestial, diz a palavra do Senhor. Aquele que está intercedendo, intercedeu no passado, Ele intercede, e Ele é o nosso intercessor. É o nosso paráclito, o nosso advogado, aquele que está junto ao Pai, e intercede por nós nas nossas fraquezas,
e intercede também através do seu Espírito, porque às vezes nós não sabemos orar como convém, e às vezes nós passamos por algumas situações na nossa vida, que a gente não sabe como se colocar diante de Deus, e as nossas orações não são tão boas assim, às vezes as palavras que nós falamos não são tão boas assim, mas o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que está agindo no meio da sua igreja, ele chega diante de nós e nos abraça, e nos encoraja, e ele levanta as nossas cabeças, e ele diz para nós não pararmos ao longo do caminho, para nós termos fé, termos esperança realmente, porque aquele mesmo Jesus que morreu naquela cruz e ressuscitou dos mortos e a morte não o pôde segurar, a Bíblia diz que voltará dos céus para buscar o seu povo, a sua igreja, e trará consigo o seu galardão, e nós aguardamos o dia glorioso da sua volta, e o que nós estamos comemorando na ceia do Senhor, estamos comemorando todo mês, nós estamos comemorando dizendo: Senhor, eu quero continuar contigo, Senhor, a minha vida é tua, Senhor, se tem alguma falha em mim, Senhor, eu quero ser corrigido pelo Senhor, para que eu possa entrar pelas ruas do Senhor, pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Eu quero te encontrar e ver-te, meu Senhor, e a Bíblia diz que nós devemos comemorar a ceia do Senhor até que há uma promessa cada vez que nós tomamos a ceia do Senhor, a sua volta é iminente, pode ser a qualquer momento. As nações estão, aleluia, elas estão se mexendo rapidamente sobre a terra, movimentos muito grandes estão acontecendo, a volta do Senhor Jesus está breve, ela está por chegar a qualquer momento, e cabe à igreja do Senhor, ao ler esta palavra, dizer: eu estou nos planos do Senhor, e eu quero fazer o melhor dentro daquilo que Jesus fez pela minha vida, eu quero me levantar com uma tocha ardente no meio dessa geração, para iluminar os caminhos onde há trevas, eu quero passar e trazer a luz de Cristo. As pessoas precisam, meus queridos, a paz das nações depende de Cristo ser conhecido entre os povos, depende de pessoas serem restauradas, de pessoas chegarem aos pés de Jesus. A paz do ambiente seu de trabalho depende das pessoas se chegarem aos pés de Cristo e se converterem a Ele, porque Ele continua justificando muitos dos seus pecados, levando sobre si ali os pecados de muitos e intercedendo pelos transgressores. A sua palavra hoje, de Isaías aqui, é tão viva como quando foi escrita na época de Isaías, porque Jesus continua operando e fazendo no meio da sua igreja. Aleluia! O código da ressurreição estava embutido em Isaías 53, mas os judeus não perceberam. Não souberam, mas estava ali, porque há um Deus sábio, há um Deus Senhor da história, que conhece todas as coisas e é poderoso, e Ele já decretou em Isaías 53 como seria, até com alguns detalhes.